responsabilidade quanto à resposta do grupo. Evite que sempre as mesmas pessoas respondam. Eu sei que há pessoas tímidas, mas os tímidos precisam vencer a timidez. Ok? Vamos acelerar? A família... Ok? Silêncio, por favor. Muito legal, né, esse bate-papo, mas... A família de Israel vai para o Egito. Quem é Israel mesmo? Ok, Jacó teve o nome mudado para Israel, ok? Tá bom? Júlio, abra a sua apostila na última página da lição 22. E você vai ler para nós o conteúdo, o resumo, página 22D. Você vai receber o microfone, tá bom? Cadê o microfone para o Júlio? Cadê o microfone? Acorda! Está sozinho hoje, né? Júlio, por favor, leia esse conteúdo, que é um resumo da lição um pouco anteriores e também dessa, 22D. Israel, anteriormente Jacó, teve muitos filhos e filhas que ele amava. Contudo, José, o 11º filho, ocupava um lugar especial em seu coração, porque era o filho da sua velhice. Seus irmãos notavam o tratamento especial que José recebia e o odiavam por isso. Um dia, eles resgataram a túnica especial que José havia recebido de seu pai e o jogaram em um poço. Em seguida, eles o venderam por 20 moedas de prata que uns mercadores, descendentes de Ismael, que passavam por lá, e estes o levaram para o Egito. Os mercadores venderam José a Potifar, capitão da guarda do faraó. José era tão abençoado por Deus que Potifar, seu senhor, percebeu isso. Ele estava convencido de que o sucesso de José era o resultado de Deus estar com ele e assim o promoveu. Mais tarde, José foi acusado falsamente e enviado para a prisão, mas Deus continuou a abençoá-lo. Mesmo na prisão, lhe foi dada uma grande responsabilidade. Enquanto ele estava lá, Deus lhe revelou um plano, iria salvar o Egito de grande fome. Quando José revelou esse plano a Faraó, ele disse: Eu o nomeio governador de todo o Egito. Quando a grande fome veio sobre todos os países, apenas o Egito tinha alimentos. Todas as nações vinham ao Egito para comprar trigo de José. Assim como os outros, Israel ouviu dizer que havia comida disponível no Egito. Por isso, enviou seus filhos, irmãos de José, para lá, para comprar alimentos. Eles pensavam que José estava morto e não reconheceram que aquele líder importante era o irmão deles. José os testou para ver se estavam arrependidos do terrível mal que tinham feito a ele. Então providenciou que seus irmãos voltassem para casa, deixando para trás o irmão mais novo, Benjamim, como escravo. Judá tentou argumentar com José para que ele não fizesse aquilo e ofereceu-lhe como escravo no lugar de Benjamim. José viu que eles estavam arrependidos e disse: Cheguem mais perto, vejam. Sim, sou eu, seu irmão José, aquele que vocês venderam como escravo. Os irmãos ficaram chocados. José disse: Não se preocupem, nem fiquem com raiva de si mesmos, porque Deus me enviou aqui diante de vocês para salvar vidas, especialmente para preservar a nossa família. Vão, busquem nosso pai e voltem depressa para cá. No caminho para ver José, Israel ofereceu sacrifícios e Deus falou com ele numa visão, dizendo: Eu sou Deus, o Deus do seu pai.
Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei você uma grande nação. Eu mesmo vou descer ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Foi assim que Israel e sua família acabaram ficando no Egito por muitos anos. Faraó deu algumas das melhores terras para José, para seu pai e seus irmãos, as terras de Gósen. Antes de morrerem, Israel chamou todos os seus filhos juntos e abençoou cada um, prevendo o que iria acontecer no futuro, e deu uma bênção especial para Judá. É você, Judá, que seus irmãos irão louvar, quando sentado no trono o cetro levantar. Sobre todos reinará, irmão e inimigo. Todos se curvarão e verão que contigo está o poder, está todo o poder. Nunca apartará da sua mão, e todas as nações obedecerão de coração. Ok, então nós temos aí um resumo. Na verdade, são vários capítulos da Bíblia resumidos nesse texto, e por pelo menos 3 semanas eu creio que nós vamos estudar esse capítulo, porque a gente tem muita coisa para aprender através dele, tá bom? Então agora, no grupo, 5 minutinhos, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar, não é? Me ajuda lá, meu irmão? Obrigado. Aí. Vocês vão responder essa pergunta. 5 minutinhos. Está na apostila de vocês. Vocês podem responder no papel sulfite. Que tipo de Deus faria isso? Isso tudo. Ok? Então, irmãos tentam matar um dos irmãos mais novo, depois vende como escravo, e ele passa por toda aquela situação. Que tipo de Deus faria isso? Se o Senhor, o Deus da Bíblia, pode produzir bons resultados a partir de coisas ruins, o que isso revela para nós a respeito de Deus? 5 minutinhos, escrevam o que vocês pensam a respeito disso. Tá bom? Estou cronometrando naquele relógio.
Todos os grupos responderam já? Ok. Já? Tá bom. Eu não sei quais são os números de cada grupo. Eu sei que nós temos 11 grupos, ok? Então, cada grupo vai dar uma resposta simples, não completa, um ponto. Entende? Que tipo de Deus faria isso? Ok? Então, grupo 1, que tipo de Deus faria isso? Uma característica desse Deus. Eu não sei quem é. Fala alto, de onde você estiver, acho que é mais fácil. É só um, tenta falar bem alto, escolhe alguém. Quando for algo mais longo, dá o microfone. Ok, um Deus soberano que é fiel ao seu plano. Grupo 2. Grupo 2, responda alguém. Eu não sei quem é. Tem um número. Ok, então um Deus que é sábio. Ótimo. Grupo 3. Ok, um Deus que é amoroso. Grupo 4. Vai sem microfone, meu filho. Deus trabalha diferente do agir do ser humano. Ok, um Deus que trabalha diferente do ser humano. Grupo 4 foi esse? Estou mais perdido. Grupo 5. Ok, então, além do que os outros falaram, um Deus que é fiel. Grupo 7. 6. Nossa. Um Deus justo e santo. Grupo 7. Gracioso. Grupo 8. Protetor. Grupo 9. Provedor. Grupo 10. Misericordioso. E 11. Onisciente. Muito bem. Todas essas respostas e muito mais a respeito do nosso Deus é revelado nesse texto bíblico, ou nesses textos, não é? Um resumo rápido aí, é um Deus pessoal, isso é, apesar de ser Deus, ele se envolve com as pessoas desse mundo, é um Deus que se importa, assim, com o ser humano, e não é um Deus relojoeiro, eu costumo dizer isso, né? O relojoeiro é aquele que dá corda no relógio, deixa o relógio rodar, né? Conforme o que foi o mecanismo lá, e de vez em quando desce para dar corda de novo. Não. Ele é um Deus que está presente nos acontecimentos desse mundo. Também ele é um Deus soberano. Ele controla todas as coisas desse mundo. Mas ele é um Deus também que permite que o homem tome as suas decisões. Decisões boas e decisões más. E se ele impedisse o homem de tomar decisões más, ele estaria negando a função pelo qual ele criou o ser humano, de fazer escolhas. Muitas vezes, Deus é acusado por coisas que os homens fazem, mas Deus deu liberdade para os homens tomarem decisões, sempre debaixo do controle dele. Eu gosto de porque eu prefiro o Deus, mas eu coloco né, para mostrar que ele é o único Deus e não existe um outro. Então, quando a gente está falando de não significa que existe o 2 ou 3, por isso que eu pus entre aspas, ok? Eu preferia colocar o Deus, mas estamos falando de um ser, ok? Obrigado por perguntar. Ele é um Deus bom e um Deus que tem o poder de mudar coisas más, transformando-as em coisas boas. E isso é muito importante para nós. Deus não vai impedir que soframos injustiças, nem que as cometamos. Ele não vai impedir. Ainda tudo debaixo do controle dele. E tudo para o bem daqueles que são filhos dele. Não é o bem de todos,
mas o bem daqueles que são filhos, daqueles que ele salvou. Então, algumas, ok? Então, a gente vai ver uma série de eventos nessa lição que parecem ruins, mas que no final de tudo resultou em coisas boas. E o nosso Deus é esse tipo de ser, esse tipo de pessoa. Nós já lemos, né, algumas coisas a respeito do que já aconteceu no passado. Agora a gente vai ver a história de José, que envolve a família de Jacó, mas a gente percebe que José aqui passa a ser aquele personagem central. São 14 capítulos. Imagine 14 capítulos, né? E temos só esse curto espaço de tempo, tá bom? Por isso que eu digo que talvez no máximo 3 lições, porque eu quero que a gente aproveite bem. Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 50, ok? Nós temos a história de Israel, cujo nós vemos José ser o personagem central. Então, agora vocês têm mais uma tarefinha, agora prestem atenção, ok? Não dá para ler todos os capítulos, então tem aí os grupos que vão estudar esses capítulos, cada um o seu capítulo. Então, grupo 1, 4 e 7 e 11, 1, 4, 7 e 11, exclusivamente Gênesis 10. É 10, né? Então é 10. Ali está certo e aqui está errado. Beleza, ótimo. 10, vocês vão ler o capítulo 37 e vocês vão observar isso, tá bom? O que José tinha a seu favor e o que ele tinha contra ele. Anote só o versículo no papel, não precisa escrever o versículo. Anote os versículos, ok? E assim sucessivamente, tá bom? Gênesis 39, esses grupos, e Gênesis 41, esses grupos, menos o 12, porque o grupo 12 não existe. Tá bom? 10 minutos, eu acho que é suficiente para ler o capítulo, anotando os versículos que falam coisas prós para José e contra o desfavorável, ou coisas ruins na vida de José. Até 5 para meio-dia naquele relógio.
grupo que for terminando, ou que terminou, vai levantando a mão, tá bom? Mais um minutinho, tá bom, gente? Ok, prestem atenção, tá bom? Preciso de silêncio. Qual vai ser a dinâmica, tá bom? O grupo 7 vai responder a pergunta relativo a Gênesis capítulo 37. Então, o grupo 7 vai responder e os grupo 1, 4 e 10 vai prestar atenção. Se faltar alguma coisa, depois que eles responderem, você levanta. Se é exatamente o que vocês falaram, não precisa se manifestar. Outra coisa, ok? Os outros grupos, escrevam o nome do grupo, por quê? Domingo que vem a gente vai continuar respondendo as perguntas, que a gente não vai responder todas hoje. Hoje a gente vai ficar só com Gênesis 37. Ok? Então, anota o número, por quê? Porque a gente vai continuar respondendo no próximo encontro.
Então, o ideal é que esse grupo fique juntos na próxima semana. Quem chegar vai se agregar a esses grupos. Tá bom assim? Então, escreva, guarda o papel bonitinho. Tá bom? Então, capítulo 37, José é vendido pelos irmãos. Grupo 7, o que José tinha a seu favor e o que ele tinha contra. Quem é o grupo 7? Microfone, que agora vai falar mais coisas. A favor, ele tinha a preferência do pai, né? O amor, a bênção, e ele tinha intimidade com Deus, né? Através dos sonhos que ele estava tendo. Ele também tinha confiança e responsabilidade a seu favor, né? Acerca do que ele estava tendo de experiências ali com Deus. A misericórdia de Rúben também, que estava tentando livrá-lo, né, da mão dos seus irmãos. E também o cuidado e a proteção de Deus, que guiou ele em meio às controvérsias, né, que ele havia tido. Agora, contra ele tinha a má fama, né, a calúnia, que estava sendo gerada ali em meio aos seus irmãos. A inveja destes também, né, os seus ciúmes e o ódio por José. O desprezo também, né, que estava sendo evidenciado nas ameaças de morte, né, na retirada da sua túnica, né, naquele ato de covardia assim, de seus irmãos. E ele também estava sendo alvo de mentiras. Né? Os irmãos estavam ali difamando, né, os sonhos deles e as experiências que ele estava tendo com Deus. Ok, obrigado, muito bom. Algum grupo tem algo a acrescentar? Ok, pois não? Eu acho que José também tinha contra ele, que era um delator, né? Que estava levando as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai. E qual era o outro que eu tinha visto aqui? E ele era soberbo, porque ele poderia ter sonhado, entendido os sonhos, porque ele tinha intimidade com Deus e ficado quieto, não ficar falando para os irmãos, né, e para o pai. Ok. Pensem a respeito disso. Mais alguém? Ok. Tá bom. Ótimo. Então, agora prestem atenção, ok? Vamos entender um pouco a respeito dessa família, ok? A aliança com Abraão, que Deus fez com Abraão, especificou muitas coisas. Uma delas é que a família de Abraão seria uma bênção para todas as famílias do mundo. E a gente vê José, por exemplo, sendo um exemplo disso, quando a gente olha o resumo que nós já lemos no começo da lição. No entanto, parece que os filhos de Israel ou de Jacó não eram flor de se cheirar, não é? Parece que eram bem mau caráter, não é? Muito parecido com o ser humano comum. Cada um de nós, antes da conversão, poderíamos ser comparados com os filhos de Jacó e algumas coisas até após conversão. Então, é muito importante a gente entender isso. Só para você ter uma ideia, Rúben cometeu incesto, né, com uma das concubinas do seu pai. E ali foi encarado como concubina, naquele contexto, era como se fosse esposa. É muito importante a gente entender isso. E Israel ficou sabendo disso. Talvez tenha visto, talvez tenha presenciado. Né? Então, olha que tipo de pessoas, né, que fazem parte dessa família. Eu creio que é uma boa ilustração, aqueles irmãos, é uma boa ilustração do que é a sociedade, do que é o mundo em que a gente vive, né? E uma boa ilustração, né, de como Deus, ao escolher pessoas para serem salvas, não são escolhidas pela sua performance, senão nenhum de nós seríamos escolhidos. É por pura graça, por pura misericórdia. Não é? Para você ter uma ideia,
o segundo e o terceiro filho, Simeão e Levi, enganaram e massacraram todos os homens de uma cidade inteirinha, por vingança. Não é? E, se a gente for pensar um pouquinho, eles tinham, entre aspas, um motivo razoável para isso. Pegaram a irmã dele, desonraram a irmã dele, e eles montaram um plano, para que eles pudessem fazer aquilo que eles fizeram, um plano de vingança realmente. E nós temos aí o texto bíblico, a gente nem precisa ler, mas Simeão e Levi, não é? Inclusive um deles, Levi, se tornou família sacerdotal. Que coisa! Que coisa! Não é? Então, isso ilustra bem, o Deus que nós temos. Ilustra bem que tipo de pessoa nós éramos antes da conversão e que tipo de pessoa Deus quer nos transformar, nesse processo de estarmos aprendendo a nos relacionarmos com Deus. Temos aí Jacó, um pai que cometeu um erro. Um erro fácil de se cometer quando você tem muitos filhos, quando você observa o comportamento dos filhos. Muitas vezes você observa o comportamento dos filhos e é mais fácil você ser favorável a um e contrário ao outro. Agora, não estou dizendo que todo tipo de favorecimento é um pecado, porque não é. Então, um filho obediente tem que receber um tratamento diferenciado de um filho desobediente. Por outro lado, a gente vê preferências também que não tem nada a ver com o comportamento do filho, mas sim por outros motivos. E aí que tem um grande alerta para nós que somos pais. Eu nunca esqueço, a minha esposa, uma vez só falou isso para mim, e eu nunca esqueci daquilo, que eu tinha preferência por um em detrimento do outro. Eu nunca concordei com ela, vou dizer a verdade, eu nunca concordei. Por outro lado, eu me policiei. Falei, mas se então agora eu vou tomar mais cuidado, não é? E eu acho que ela estava certa em alguns aspectos, é lógico, depois de pensar e tudo mais, ok? Mas precisamos tomar cuidado com isso, ok? Então nós vemos aqui, Jacó, realmente ele considerava José muito mais do que os outros, e não era só porque era filho da velhice, mas porque era filho da esposa que ele preferia, que ele foi enganado, não é? E isso é muito importante também, e naquele contexto, mesmo sendo enganado, ele assumiu Lia, como esposa, e depois se casou também com Raquel, mas por causa dessa preferência, ele tratou José de maneira diferente, e, consequentemente, não justifica o comportamento dos irmãos, mas em muito colaborou para que José recebesse também aquele tipo de tratamento. Injusto, sim, mas motivado também por um erro dos pais. Então, isso é muito importante a gente entender, tá bom? Algumas pessoas que tentam entender melhor a cultura da época afirmam que aquela túnica representa o desejo de Israel de que José fosse o filho escolhido para receber como herança a promessa que veio de Abraão. Eu não tenho coragem de afirmar isso categoricamente, ok? Mas alguns estudiosos revelam isso, dizem que era uma túnica, que líderes tribais recebiam, não é? Mas, independente disso, a Bíblia destaca, inspiração de Deus destaca essa túnica que foi feita para José, ok? Por causa desse favoritismo, Judá,
para quem sabe mais da Bíblia, olha para frente, né? O escolhido da bênção principal, Jesus veio dessa tribo, né? Então mostra aí quem é que Judá era. Ele persuadiu os outros irmãos a não matarem José, bom, pelo menos isso, mas venderem José. Eu não sei o que é pior, né? Eu acho que às vezes a gente prefere morrer do que ser escravo, não é? Mas José aqui, né, foi vendido. Ideia aqui de Judá, que convenceu outros irmãos a venderem José como escravo. Lembrando que o plano principal era tirar a vida de José. Rúben não estava aqui nesse acontecimento. Ele tinha saído e aproveitaram esse momento, né, para fazer isso. A gente sabe que quem lê a história, que Rúben ficou muito bravo com a situação e tudo mais, nessa situação toda, tá bom? José, com 17 anos de idade, então ele era um adolescente. Agora, o adolescente daquela época é bem diferente dos adolescentes de hoje. Com todo respeito, adolescente na minha época era bem diferente dos adolescentes de hoje, né? E não faz muito tempo que eu fui adolescente, mas ainda era um adolescente. Né? Ele era muito inexperiente, literalmente menor de idade. Né? Então, agora, o filho que era mimado, com certeza, exaltado entre os irmãos, agora a gente vê ele tendo que passar por essa humilhação. E quando eu digo tendo que passar, é porque a gente entende a soberania de Deus nessa história toda. Não é? Então, mas com isso a gente pode ver o nível de moralidade da família de Jacó. Eram pessoas ainda bem decadentes. A maioria dos jovens lá, aqueles jovens eram jovens ainda, né, bem violentos, perversos. Que ele faz. Ok, tá bom. Então, aqui nós temos um resumo, né? Essa é a história de Jacó. Ok? Interessante, fala a história de Jacó e começa agora tratando de José, porque se resume nisso agora, né? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. E depois conta a história dizendo: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José para o Egito. Pergunta: quem eram esses mercadores que compraram José como escravos? Tá bom? Então, nós temos aí um resumo, ok? Então, não são sinônimos, midianitas e israelitas não são dois nomes de um mesmo povo. São povos distintos, mas ambos são descendentes de Abraão. Né? Algumas pessoas citam, por exemplo, o erro de Abraão, né, ao se deitar, né, ao aceitar, né, se deitar com a escrava, com Agar, e dizendo, ó, por causa disso veio muitos malefícios para o povo de Israel. Mas, na verdade, né, os malefícios que vieram contra o povo de Israel não estão diretamente ligados a Abraão. Simplesmente os filhos, né, de Abraão representam os salvos e os inimigos representam os não salvos, ok? Abraão não fez nada de errado, por exemplo, quando ele se casou novamente
com Quetura, tá bom? E os midianitas, opa, fiz o que não devia aqui. Volta. Cadê aquela figura? Ele não está voltando. Ajuda. Ok, é esse aqui. Então, veja bem aqui, tá bom? Então, os ismaelitas são descendentes de Ismael, realmente, ok? Os irmãos de José são os israelitas, os midianitas são filhos de Abraão com Quetura. E o que acontece é que esses povos aqui, eles se uniram em casamento. Por isso que algumas vezes parecem como sinônimos, não é? Mas não é, é que se uniram em matrimônio, não é? Por exemplo, Gênesis capítulo 29, versículo 9, quem quiser abre lá só para entender isso, ok? Gênesis 29, 9. Foi Esaú à casa de Ismael, ok? Então, Esaú, filho de Jacó, filho de, agora deu branco. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, ok? Foi lá para a família de Ismael, tá bom? E, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. O que significa isso? Eles se misturaram. Por isso que algumas vezes, né, eles parecem um único povo. Então, só lembrando isso, eram povos distintos, mas descendentes de Abraão. E eles agora é como se fossem primos, não é? Então, os primos compraram José e venderam como escravo. Ok? Só para ter esse esclarecimento. Continuando, os 2 sonhos que José teve aumentou o ódio dos irmãos. Vocês leram, isso foi ressaltado no texto. Então, lembra? O texto é a inspiração de Deus, o que Deus entende como sendo verdade e quer nos informar, quer passar essa informação para nós. Então, eles já odiavam José e ainda por causa do sonho o odiaram ainda mais. Por quê? Nós já entendemos, né, o significado do sonho. O sonho representava que José iria se sobressair. Ok? Então, e os irmãos entenderam, não precisava ser muito esperto para entender o significado desse sonho, né? Tanto que no versículo 8 eles disseram, reinarás com efeito sobre nós? Então eles entenderam isso, ok? Muito importante, ao meu ver, talvez vocês não precisem concordar com isso, ok? Mas prestem atenção nessa afirmação bíblica. Não é, do versículo 11, os seus irmãos lhe tinham ciúmes. E o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Isso é, quando ouviu o sonho, quando Israel, né, ouviu o sonho, apesar dele também ter repreendido José, lá no íntimo, ele começou a pensar, o que significa esse sonho? É um sonho? É uma profecia? Ok? Então, causou um impacto, né, que o próprio Deus revelou isso para nós na sua palavra. É provável que esses sonhos, eu estou colocando como probabilidade, tá bom? Foram encarados por José e talvez por Jacó como uma profecia, na qual José depositou a sua fé, a sua confiança. Talvez esse sonho ajudou José a perseverar na sua fidelidade a Deus. Imagine, quando coisas ruins acontecem com a gente, normalmente a gente pensa, por que é que Deus permitiu isso? Isso quando a gente não acusa Deus.
né? A gente é um pouco mais polido, né? Então, por que Deus permitiu isso? Então, imagine agora José, com 17 anos, né, num país estrangeiro, no meio de pagãos, ninguém vigiando ele, a família não sabe nem que ele existe. Ele podia ter escolhido qualquer caminho, qualquer decisão. E a gente vê a fidelidade de José a Deus, independente dessa circunstância. Se não foi esse sonho, eu tenho certeza que a promessa feita a Abraão estava no coração de José. Porque a gente vê na história de José o respeito que ele tinha por Deus. Ele deixava de fazer coisas erradas por causa de Deus. Nunca foi por causa do pai, nem por causa da mãe, e nem por causa dele mesmo. Sempre levando em consideração a pessoa de Deus. Quero encerrar o nosso tempo hoje com essa simples aplicação. Nós devemos viver cada dia, cada momento, confiando nas promessas que Deus já declarou na sua palavra para nós. Nós temos expectativas de Deus fazer por nós coisas que Ele nunca prometeu. Mas nós temos essas expectativas. E não é errado ter essas expectativas. Por exemplo, nós podemos ter a expectativa de sair de casa e nenhum mal acontecer conosco naquele dia. Mas Deus nunca prometeu isso. Entende? Ele, inclusive, diz que nós vamos experimentar coisas difíceis. Mas nós temos promessas claras de Deus. Perdão, cuidado, vida eterna, não é? Que Deus controla todas as circunstâncias para moldar o nosso caráter. Várias promessas estão lá. E essas Deus vai cumprir, porque são promessas que saíram da boca dele. Não é? Então, nós temos que sempre olhar para as promessas, e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo, ou os nossos ouvidos ouvindo. Nós temos que olhar para as promessas de Deus e confiar nas promessas, independente dos nossos sentimentos. Entende? Os nossos sentimentos nos enganam. Então, 2 textos bíblicos do Novo Testamento que nos inspiram a sermos imitadores de José. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O que é fé aqui? De novo, fé sempre se refere às promessas que estão na palavra de Deus, todas elas. O arrebatamento, que pode acontecer a qualquer minuto, por exemplo. Né? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Outro texto de 2 Pedro. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele está falando de santificação progressiva. Temos todas as promessas em relação a isso. E viver uma vida que agrade a Deus. É isso que significa piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento da vida do Senhor Jesus Cristo. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas. Gênesis, Apocalipse. Promessas para nós. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Aqui nós temos mais uma promessa. A promessa de que vamos pensar, falar, agir e sentir como Jesus. É isso que significa ser coparticipante da natureza divina. Deus vai fazer com que todas as circunstâncias vão moldando o nosso caráter. Qual é o resultado disso? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
livrando-nos da hipocrisia que nós temos aprendido, e se não aprendemos, pelo menos estamos ouvindo. Espero que a gente aprenda mais, não é? Mas livrando-nos de tudo que o mundo nos oferece, que é pecado. Então, as promessas, a confiança na fé, né? A fé nas promessas de Deus é que vai nos ajudar a resistir às tentações, a vencer o desejo de pecar que está ainda dentro do nosso coração. Nosso coração ainda tem desejo por alguns pecados, e você só vai combater isso através das promessas da palavra de Deus. Foi isso que José experimentou a partir dos seus 17 anos com mais intensidade. E se com 17 anos ou a partir disso ele experimentou, significa que todos nós, até eu barbado e sem cabelo, posso ainda experimentar. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz, sempre atual. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos imitadores de Jesus, tendo pessoas humanas, pecadoras, como José, como também inspiração para nós, ó Pai. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome do Teu Filho. Amém? Boa semana, queridos.